paz, igreja. É um prazer enorme estar aqui de novo na presença do Senhor, junto com a amada igreja do Senhor Jesus. Vocês que estão em casa também, sejam bem-vindos mais uma vez a um culto poderoso que é a nossa Sexta Forte. E é forte mesmo, que é culto de cura e de libertação. É onde que o Senhor trata conosco as nossas dificuldades, as nossas mazelas, nos ensina através da palavra preciosa do nosso Pai. Amém? Curva a tua cabeça, eu quero fazer mais uma oração com vocês. Senhor, nosso Deus e todo-poderoso Pai, louvado e engrandecido seja o Senhor, o Deus de Israel, aquele que era, que é e que há de vir. Ah, papai, tu és grande e poderoso. Não há limite, Senhor Jesus, para poder expressar o amor que temos por tua preciosa grandeza. Obrigado, Senhor, porque somos teus filhos, somos tua ovelha. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez presente em tua casa para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vocês que estão em casa também, sejam muito bem-vindos. Pega a tua espada na palavra do Senhor em Atos 19. Essa palavra o Senhor falou comigo tem uns 3 dias, mais ou menos. O Senhor me convidou de novo a estar retomando, estudando aquilo que eu já havia aprendido. E muitos dos ensinamentos ao longo do caminho da nossa vida cristã vão se perdendo. Muitos detalhes a gente vai deixando se perder nas informações preciosas para a nossa vida cristã. Mas hoje o Senhor está nos chamando a resgatar de novo. Amém? Então vamos lá. Atos 19, verso 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Tanto que as pessoas pegavam os lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando eles tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam espíritos maus. Alguns judeus andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus. Quiseram também usar o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus e pelo mesmo que o Paulo anuncia, eu mando que saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era um grande sacerdote. Mas certa vez, um espírito mau disse a eles: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então, o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou, bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo. E o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então, muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçarias ajuntaram seus livros e o trouxeram para queimar diante de todos. Quando calculavam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, dessa maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e espalhada cada vez mais. Aleluia! Glória a Deus! Nosso tema de hoje é batalha espiritual. É para todos os cristãos. Isso, na verdade, é um livro que eu li bem no começo da minha conversão. Então, foi em 2005. E para nós sermos verdadeiramente servos do Senhor Jesus e de Cristo, nós precisamos reconhecer como estamos, quem somos, reconhecer os nossos
problemas, defeitos e aquilo que precisam ser alinhados e ajustados. E não tem como começar uma vida cristã, né, com uma vida no mundo, com uma vida cheia de coisas más, coisas erradas que a gente fazia. E sabe que eu aprendi aqui, é que muitos, nós, crentes, uns dão muito importância para os demônios e outros não dão a menor intenção. Sabe por quê? Porque acreditam que se não mexer com os demônios, eles não vão mexer com você. Se você não perturbar os demônios, eles não vão perturbar você. Isso é engano. Isso é engano. Os demônios existem e são mais reais do que eu e você, porque nós estamos aqui como um ser espiritual. Fala assim, eu sou espiritual. O Espírito de Deus habita em mim e eu vou morar com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Né? E agindo assim, nós ignoramos a vitória de Cristo na cruz. Não tem como a gente ser um crente sem ter batalhas. Não tem como ser um cristão sem verdadeiramente enfrentar a nossa batalha, a sua batalha espiritual, a sua batalha você e Deus. É por causa dessa... E muitas vezes nós temos preocupação excessiva com o nosso dia de amanhã, com a nossa vida cristã, e por causa dessa preocupação excessiva, nós deixamos que os conflitos e as intrigas e as confusões nos cercam mais ainda. Quando nós preocupamos excessivamente, os conflitos nos cercam mais ainda. Muitos crentes se estão vulneráveis por ataques de demônios, por não saberem desencadear esta vida espiritual em Deus. Muitos crentes estão vulneráveis por não saber desencadear, desenvolver essa vida em Deus. Nós não precisamos ter medo do nosso adversário. Não precisamos ter medo do nosso adversário. Nós precisamos conhecer as suas táticas e estratégias. Por isso que existe a batalha, para conhecer as táticas e estratégias. Nós somos soldados e soldados de Cristo. O diabo, ele opera nas trevas, ele opera nos desconhecidos, opera no oculto. E o diabo, ele quer que nós fiquemos amarrados, atados, fugindo, com medo, fingindo que ele não existe, fingindo que ele não está perto. Mas a palavra do Senhor diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor. Ele anda ao nosso derredor rugindo, buscando a quem possa tragar. Em 1 Pedro, capítulo 5, do 8 ao 11, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Deixa eu achar aqui, achei. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 ao 11. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como leão que ruge, procurando quem possa devorar. Fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Está dizendo aqui que você não passa por luta sozinho. Você não é o escolhido alvo do diabo sozinho. Todos nós temos uma batalha a vencer.
todo cristão precisa lutar. Todos aqueles que conhecem a Jesus, conhecem as artimanhas do diabo. Ah, mas irmã, eu sei que o diabo existe. Quando não era de Deus, eu nem tinha medo dele. Eu ia lá, eu fazia uns negocinhos lá, eu via eles, não tinha medo. Agora que eu sou de Cristo, tem medo de orar, tem medo de enfrentar, tem medo de batalhar, tem medo de enxergar o seu inimigo, que é real. Sendo que, na verdade, cadê a obra da cruz? Você é feito filho de Deus, há poder para você na autoridade do nome de Jesus. Basta somente o nome, basta somente mencionar o nome de Jesus, que os demônios tremem e saiam da tua presença. E saiam da tua presença. Sabe, não precisamos ter medo, nós precisamos enfrentar. Está falando, fique firmes, enfrente o diabo, enfrente. Nós estamos dormindo? Cochilando? Ou estamos vigiando? Existe uma guerra e ela é real. E o diabo quer nos arrancar da presença de Deus. Ele quer nos arrancar da comunhão com a nossa igreja, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, para nos destruir, para destruir todo o crente que é verdadeiramente cristão em Cristo Jesus, que acredita no poder e na autoridade do Senhor Jesus, para minguar o reino celestial na terra. Mas nós precisamos acordar. Precisamos acordar. Existe uma vitória para nós. Olha o que continua dizendo 10 em diante. Mas, depois de sofrerem um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites, nos chamou para nos tornarem para a sua eterna glória, por estarmos unidos com Cristo. Ele mesmo nos aperfeiçoará, nos dará firmeza, força verdadeira e segurança. A este Deus seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. O próprio Deus, querido, entra na sua batalha. O próprio Deus vai te aperfeiçoar. O próprio Deus vai colocar as armas espirituais. O próprio Deus vai te ajudar. Ele vai lutar com você, Ele vai guerrear com você. Diz a palavra do Senhor Jesus. Quanto mais andarmos na luz, e lançarmos luz sobre as atividades de Satanás, mais nós anulamos, neutralizamos a sua atuação. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai estar equipado, mais você está forte, mais você vai estar firme para anular o que o diabo tem tentado contra a sua vida e contra a minha vida. Pode estar certo, quanto mais você conhece Ele, mais você ganha guerra. Quanto mais você conhece Ele, mais você ganha guerra, porque Ele não vai te colocar medo, Ele não vai te paralisar. Tudo o que precisamos saber sobre o inimigo está na palavra, nessa mesma palavra do nome do Senhor Jesus, que te dá poder para enfrentar. De Gênesis, Apocalipse, está falando sobre as artimanhas de Satanás. De Gênesis, Apocalipse, está falando quem é o seu e o meu inimigo, o nosso inimigo, o inimigo da igreja. Se a própria palavra reconhece a existência dele, do inimigo, e tem interesse em revelar as suas tramas, todo conhecimento acerca da batalha espiritual provém da Bíblia. Precisamos ler a Bíblia, precisamos meditar na palavra, porque muitos podem falar assim, mas eu leio, mas é meditando é que se aprende, é meditando é que conhece, é pedindo ajuda e revelação do Espírito Santo sobre tudo que está ali. Quanto mais você conhece a palavra, mais você é fortalecido. Quanto mais você conhece a palavra, mais você ora, mais você quer conhecer, mais você quer buscar, mais você quer jejuar.
e oportunidade de conhecer essa palavra viva e verdadeira, de conhecer o Deus Todo-Poderoso, nós temos nessa igreja, nós temos nessa casa. Quantos irmãos e irmãs que estiveram aqui e deixaram aqui porque nós cobramos os líderes, os pastores, os discipuladores, cobra o devocional, cobra a leitura, cobra o conhecimento, buscar. Quando eu reviro os meus cadernos, eu falei assim, Senhor, parece que já não sei mais nada. Muitas das informações que eu estava lendo, nossa, que eu aprendi tanto, eu deixei de buscar com tanta intensidade que eu buscava antes. Mas é tempo de parar, dá tempo de aprender, dá tempo de guerrear, dá tempo de fortalecer, de levantar a cabeça e ir para cima. E dizer que aqui não, a minha casa é do Senhor, o meu ministério é do Senhor, a minha família é do Senhor, a minha igreja é do Senhor, os meus pastores é do Senhor. A palavra nos orienta que não devemos temer a guerra. Em Salmos 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Imagine isso, como é forte. Ninguém quer passar por lá. Quantos Covids bateram nas famílias, nas portas? Quanto medo. Ninguém quer passar por lá. Ninguém quis passar por lá. E a palavra diz que ainda que ande na sombra do vale da morte, eu não temerei. Imagine alguém na porta da morte, mas firme, em pé, fortalecido. Porque existe um Deus tão grande e precioso que conhece intimamente. Porque só tem esse posicionamento. Aquele que o conhece intimamente. Aquele que anda com ele. E sabe que é uma coisa que o diabo mais gosta, que Satanás gosta, é de colocar medo. Medo. O medo paralisa. O medo amarra. O medo trava. O medo neutraliza. Vocês estão olhando para uma pessoa que sofreu tanto na mão do diabo. Todos nós temos a nossa batalha. Todos nós temos. Não estou falando que nem todos nós tivemos tentações, como o pastor Domingos pregou. Todos nós passamos por esse, para quê? É a pressão de Deus também. Deus permite. A palavra do Senhor diz que nada vem sobre nós se o Senhor não permitir. Desde que eu tinha 3 anos de idade, eu vi o bicho. Olha, eu morava no sítio, na casa da minha avó, não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha nada. De noite estava aquela lua lá no céu alto, e o bicho estava lá na janela, eu via toda noite. Queridos, eu passei muito tempo, sem brincadeira nenhuma, eu fiquei 1 mês sem dormir, de dia e de noite, porque de noite eles não me deixavam dormir, de dia, quando eu cochilava, lá vinham eles de novo atacar. E isso é para quê? Para eu vencer a minha batalha, para eu conhecer o Senhor Jesus. O diabo não pode fazer nada. Nada se Deus não permitir. E sabe, o primeiro versículo que eu aprendi a vencer o diabo é que o maligno não me toca. O maligno não me toca. E eu comecei todos os dias a declarar isso. O diabo não pode tocar em você, na sua casa, na sua família, se você estiver em Cristo Jesus. Batalhe as suas batalhas. Ore, não desista. Ora por seu filho, ora por seu marido, ora por sua esposa, ora pelo seu ministério, ora pelos seus discípulos. Ora e ora. Não descansa. Não descansa. Vigie. É tempo de ficar em pé. Precisamos também conhecer a grandeza suprema do nosso Deus. Porque aí veremos que maior é o que está em nós. Diga assim, maior é o que está em mim. Diga de novo, com fé. Maior é o que está
em mim. Aleluia! Esse é o Deus que você conhece, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que vai ir com você no vale da sombra da morte. Precisamos conhecer o Pai Celestial. Ele é infinitamente poderoso, não tem palavras, não tem limites para medir, porque Ele não tem meio, Ele não tem fim. Ele era e é e sempre será soberano. Eu sou o grande eu sou, diz o Senhor. O próprio Senhor diz que eu sou o grande eu sou. Não limite o Deus que você serve. Satanás ataca aqueles que não têm consciência clara do poder de Deus e da autoridade que Cristo tem na sua vida. Satanás ataca aqueles que não têm consciência clara do poder de Deus e da autoridade que Ele tem na sua vida, que você tem no nome do Senhor Jesus. Temos de estar firme na nossa posição em Deus, tendo a plena consciência da nossa verdadeira condição de filhos. Filhos. E o que o papai faz para proteger os filhos? Tudo. Tudo. Ele mesmo falou, se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas, imagine Ele. Ele nem mediu, nem mencionou uma palavra para cuidar de você, para batalhar por você, de tão grande, inescrutável amor que tem por ti e por mim. Vamos ler mais uma vez em Efésios 6:10. Efésios 6:10. Bora lá. Efésios 6:10. Eita glória. Deixa aqui, estou perdida, gente. Espera aí. Achei. Efésios 6:10 diz assim a palavra do Senhor. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus que dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Vista-se toda a armadura de Deus para ficar firmes e tornar cada vez mais fortes. E ficar cada vez mais fortes com as armaduras do Senhor Jesus. E aí do 13 em diante, ele começa a descrever essa armadura, que depois você pode ler em casa e revestir dessa armadura na sua oração, colocando nos seus filhos, orando junto com seu esposo e revestindo-se dessa armadura. Enquanto não nos apropriarmos de tudo, não podemos ser fortalecidos no Senhor. Enquanto não nos apropriarmos de tudo que Deus preparou, deixou, separou para nós vencermos as armas dos inimigos, do inimigo, melhor dizendo, do Satanás e seus demônios, nós não seremos fortalecidos. Porque não tem como, queridos, nós sermos fortalecidos no Senhor, nem deixando o inimigo nos atacar. Não tem como. Ou você dá lugar a um, ou você dá lugar a outro. Nós é que temos que fechar as brechas, fechar a porta de entrada para o diabo. Temos que viver, abraçar as verdades da palavra do Senhor, crer nela, nos prender nela,
aprender nela e viver em obediência e andarmos na luz do Espírito. E para descansarmos no Senhor, ciente que somos guerreiros e filhos, confiando na sua maravilhosa graça. Muitos de nós, cristãos, nós somos atacados, porque muitas vezes, não vou falar todas e nem a maioria, mas muitas vezes nós deixamos o inimigo atacar a nossa mente, atacar a nossa alma, as nossas emoções, o nosso coração. Deixamos ser peça-chave do diabo, porque o diabo não faz nada se nós não permitirmos. O diabo não faz nada na sua vida se você não permitir. Se não estivermos andando com consciência pura, não conseguiremos ficar firmes contra as forças espirituais do mal. Essa batalha é constante. Satanás procura incessantemente corromper a obra que Deus realiza em nós. Satanás procura incessantemente, todos os dias é uma batalha constante, a tirar a obra já realizada de Cristo em nós. Ele deseja operar no mundo pelo meu e por seu intermédio. Assim como Jesus teve que vir através de uma mulher, para que o Senhor Jesus pudesse limpar os nossos pecados e levar sobre si, para ter legalidade nessa terra, assim o diabo também ele precisa de legalidade para atuar na nossa vida. E quem dá essa legalidade sou eu e você. Do nosso comportamento, das nossas atitudes, daquilo que temos dentro de casa. O inimigo ele é infiltrado nos objetos, nas compras, nas nossas comidas, nas nossas roupas. Ele infiltra em tudo e de maneira sutil. E ele quer roubar tudo de nós. Nossa saúde, a nossa prosperidade, os nossos relacionamentos, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa fé. Ele quer causar destruição total. Porque eu e você somos o potencial para derrubar, para aniquilar ele aqui na terra. Sua intenção é destruir a nossa mente, o nosso corpo, o nosso caráter, a nossa reputação. E essa batalha ocorre em 4 campos. Primeiro, a área que ele usa de estratégia é a nossa mente. Os pensamentos podem provir de nós mesmos, de Deus que nos criou com a capacidade de produzi-los, que Deus também pode falar diretamente na nossa mente, através da revelação, através de orientação, através da palavra, e também de Satanás. Ele tem o poder de colocar pensamentos na nossa mente. Mas o diabo não tem a capacidade de ler e saber o que você está pensando, se você não der lugar. Porque o único que pode sondar e conhecer os seus pensamentos é o Senhor Jesus. Em Salmos 139 fala que ainda que nós nem pensamos, Ele já conhece todos os nossos pensamentos. Ainda você nem formulou o seu pensamento, antes dele mesmo existir na sua mente, Deus já conhece. Esse poder o diabo não tem. Isso é só você e o seu paizinho. É mistério. É mistério. E sabe o que leva a gente a dar lugar a pensar? Isso aí é meu, tá? Isso aqui não tá aqui não é do livro não. E sabe o que faz a gente dar lugar a pensamentos assim? É a nossa vida.
é a sua maneira de andar em casa, do que vê, do que veste, do que fala. É nós, a sua vida, a minha vida. É aquilo que eu vivo. Não tem como eu pensar nas coisas de Deus se eu não estiver vivendo isso. Não tem como eu não pensar no pecado se eu não estiver no pecado, se eu não estiver na carne, se eu não estiver tramando e fazendo isso. Os pensamentos, ele vem conforme você anda na sua casa. Os pensamentos vêm conforme você vive. A sua convivência, aquilo que você assiste, aquilo que você vê. A palavra do Senhor diz que os olhos são a janela da nossa alma. Se os olhos é a janela da minha alma, aquilo que eu vejo está sendo produzido, sentimentos, pensamentos, emoções em mim e em você. Então isso nos faz pensar o que precisamos nos alimentar diariamente. O que eu preciso mudar diariamente? Porque é uma batalha constante, é todos os dias. Ah, não é eu venci a mentira, não minto. Mente, o diabo vai trazer para você mentir todos os dias, circunstâncias, se você não vigiar. A palavra do Senhor diz que ele tem que vigiar o tempo todo. Vigiai e orai. Embora as trevas tenham influências nos nossos pensamentos, eles não podem sondar. Grande parte da nossa batalha se passa na nossa mente humana. Mas nem todo mau pensamento provém do diabo. Isso é sério, hein? Isso é nosso caráter também. Porque senão daqui a pouco vem um pensamento que você quer fazer. Ah, isso é do diabo. Ah, não, Silene. Isso é do diabo, eu só fiz isso, só menti, eu só falei isso porque é do diabo. Foi o diabo que me tentou. Eu não vigiei, eu caí porque foi o diabo. Não. É seu caráter. É ainda que você precisa mudar. É ainda que você precisa transformar. É a área que você precisa trabalhar. É a área que você precisa deixar Deus entrar. O diabo tem o prazer de encher a nossa mente de acusações contra o nosso líder, cônjuges e irmãos. O diabo tem o prazer de encher a nossa mente. E o segundo ponto do campo que a batalha ocorre no nosso coração. A palavra do Senhor é bem clara em Provérbios 4:23. Diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele provém. Guarde o teu coração, porque dele provém a fonte da vida. Guarde o teu coração, é fonte de vida. A palavra fala que nós somos uma fonte inesgotável. Olha a importância que o diabo tenta distorcer em nós, para a gente não guardar o nosso coração. É fonte de vida. O seu coração é vital no seu corpo, é vital para você. Um coração contaminado contamina todo o resto do seu corpo, contamina a sua alma, contamina o seu espírito. A palavra nos ensina que nós temos que proteger com a armadura de Deus. E isso é tanto no sentido físico como no espiritual. Porque é uma área vulnerável e vital. É imprescindível que tenhamos uma vida responsável e coerente, porque as forças das trevas podem aproveitar das nossas atitudes erradas para nos atingir. É imprescindível termos uma vida coerente. Você é cristão? Você é um pequeno Cristo? Você está lutando para ser um crente? Viver no Senhor Jesus, ter paz em abundância, ter prosperidade? Lute. Contudo, assim que Deus aponta as nossas atitudes erradas, nós temos que corrigi-las imediatamente. A preocupação de não corrigir imediatamente é um sinal
de incredulidade, se você não se preocupar em corrigir o que Deus está apontando para você, se você temer, você não está confiando no Senhor. É impossível preocupar-se e confiar em Deus ao mesmo tempo. Você precisa descansar. Você precisa confiar para poder reagir às atitudes que Deus está te mostrando. Precisa ser forte e corajoso para ser transformado. Satanás é muito sagaz. Ele descobre facilmente os nossos pontos fracos e nos ataca. E em terceiro lugar, o terceiro ponto do campo de batalha são os nossos lábios. Em Provérbios 18, 21 diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua. E o que bem utiliza, come do seu fruto. A vida e a morte está no poder da língua. Em Tiago 3, fala que a língua é um pequeno órgão, mas inflama o corpo inteiro. É terrível aquele que tem uma língua de trapo, aquela pessoa que é fofoqueira, aquela pessoa que só quer falar maldade, desejar maldade, que fala negativo e que sai ferindo pessoas com sua maneira de falar, não pensa nos sentimentos dos outros, não se preocupa com os outros, fala de qualquer maneira e muitas vezes só para machucar, para ferir. Muitas vezes permitimos que os nossos lábios se tornem instrumentos de destruição na mão do diabo. Quando oramos de acordo com a palavra e com a vontade de Deus e segundo as suas promessas, nossa palavra tem poder diante dele. Quando oramos de acordo com a vontade de Deus, nossas palavras têm poder diante dele. Com as nossas orações, podemos criar condições sobrenaturais para que Deus opere através da palavra. Nós falamos que oração muda tudo. Você tem orado? Como você tem orado? O que você tem falado? O que tem saído dos nossos lábios? Quando a crise vem, quando a ira vem, como você tem vigiado? Tem colocado uma brasa à porta dos teus lábios para que você não peque, para que você vigie? De uma boca só pode sair bênção e maldição. Isso é terrível, porque nós lemos que dos nossos lábios é fonte de vida. Como você vai ter vida se está maldizendo? Podemos causar destruição, o que Deus está realizando em nosso meio por causa da nossa boca. Palavras negativas, murmurações, críticas, tudo o que dizemos é carregado de poder espiritual. Tudo o que dizemos é carregado de poder espiritual. Seja ele negativo ou positivo. Cuidado com a língua. Temos que vigiar os nossos lábios. Isso exige disciplina e autocontrole. Isso exige domínio próprio. Isso exige uma busca com o Espírito Santo. Conhecer os frutos do Espírito Santo para poder nos controlar. As palavras brotam do coração e devem ser freadas e analisadas antes de frear. Em Mateus 15, 18, mas o que sai da boca vem do coração. Isso é que nos contamina. Cuidado com a sua boca. Cuidado com o coração. Por isso é tão importante. Cuidar da mente, coração e lábios. Mente, coração e lábios. O que está na sua mente vai para o seu coração e sai na sua boca. Muito cuidado. Isso nos leva para uma batalha de perca total diante do inimigo quando nós não cuidamos dessas partes do nosso corpo e da nossa presença
da nossa permanência e presença em Deus. Se mantivermos vigilantes em relação à nossa mente e coração, bloquearemos o acesso que o diabo tem na nossa vida. E em quarto e último campo de batalha é o cansaço. Esse cansaço é terrível, porque muitos dormem, cochilam no momento onde é para estar vigilante. O cansaço é o inimigo de todo cristão. Ele rouba toda a unção de Deus que está gerando em nós. E gera esgotamento espiritual. Tem um livro também chamado com esse nome, Esgotamento Espiritual. Quando você se cansa, você se afasta da presença de Deus e se entrega totalmente aos prazeres da carne. Quando você se cansa, você se afasta. O cansaço nos faz agir sem raciocinar e aceitar o que é inadmissível. Se torna tudo normal para você. Nada, não importa. Você está tão cansado de lutar com seu filho, tão cansado de lutar no seu casamento, tão cansado de lutar na sua igreja, tão cansado de lutar pelo seu ministério, tão cansado, mas tão fraco, mas o cansaço sobrevém daqueles que não se alimentam da presença do grande eu sou. Por isso que vem o cansaço e esgotamento. E o cansaço faz a gente não cumprir o propósito e a missão que Deus tem para as nossas vidas. Gera ingratidão, transforma a nossa mente e os nossos corações e lábios amargurados. E não tem coisas terríveis na vida de um cristão, porque eu, Sirlene, creio que uma pessoa ingrata já nem é mais crente. Porque a gratidão, ela é permanente na vida de um cristão. Como pode ser crente sendo ingrato? Como pode ser ingrato a um Deus tão grande que te salvou, que te chamou, que te comprou, que pagou o preço? Ele sofreu, ele chorou por você, ele suou sangue. E quando você é ingrato aos homens a qual cuidaram e zelaram de você, você também é ingrato a esse Senhor, a esse Pai que te chamou, que morreu na cruz por você. Quando a ingratidão entra no coração, não existe mais nada de Deus em nós. Não existe mais nada de Deus em nós, porque gratidão é tudo o que nos resta. Gratos é o que nos faz permanecer. Se você, sendo um ser humano, é grato a um patrão, é grato a um médico, como não pode ser com homens espirituais que Deus coloca na sua vida? Como não pode ser com esse Senhor, o seu Salvador, o seu Pai? E a ingratidão, ela traz amargura. E a amargura, a pessoa já não é mais feliz. Ela não vê nada de bom em nada, em ninguém, em nenhuma situação, em nenhuma circunstância. O cansaço e o desânimo nos deixam vulneráveis ao ataque maligno. Traz ansiedade, medo, depressão e abre portas para Satanás. Então, irmã, depois de tudo isso, qual é a minha condição? Qual é a condição para a minha vida agora para eu me livrar dessas batalhas em mim? Essas batalhas que eu falei aqui, não são para você sair lá fora guerreando com os demônios, com as potestades, com os principados, com a hostia. É em mim você. É você e eu todos os dias. O nosso secreto é constante todos os dias. Vencendo aquilo que você foi, que não era. E aquilo que você é, que está lutando para não ser mais.
Então, a primeira coisa aí é: tenha uma vida de oração. Tenha uma vida, só oração é que vai restaurar a nossa mente. Em Romanos 12:2, fala que é para a gente renovar a nossa mente, né? Não conformar com esse mundo, mas renovar a nossa mente. Então, esse é o princípio. Converse com Deus, ouça a sua voz. A comunhão com Ele nos tornará forte. Precisamos estar na presença de Deus, confiante que Ele nos ouve e ouvi-lo também. Muitas vezes nós entramos em oração, mas com pressa de sair, porque não ouvimos Deus, não ouvimos nada, não sentimos nada, então a gente fica com pressa para sair da oração, mas cumpre um protocolo: eu orei. E não é isso que Deus quer. A oração é uma conversa, é um diálogo, é uma troca de presença, de carinho, de amor. O Senhor Jesus está lá. Orar é falar com o Senhor Jesus. Segundo, meditar na palavra. Uma simples leitura não nos fortalece, mas a meditação nos supre e gera mudança em nós. Outra coisa é orar em línguas no Espírito. A oração em línguas, ela nos edifica. A oração em línguas edifica a si mesmo. O diabo ronda os nossos fracassos e como nós pensamos. Então, por isso, precisamos ser fortes e manter uma vida de oração em línguas, porque o diabo não vai ler nem jogar pensamentos. Ler ele não pode, não vai lançar pensamentos, porque você vai estar ali orando em línguas o tempo todo. A sua mente vai estar sendo aperfeiçoada e fortalecida. E resistir o inimigo e assumir a sua posição de autoridade. Nunca peca fé, nem aceita sentimentos de condenação. Persevere nos relacionamentos. O diabo, ele tenta quebrar os nossos relacionamentos, porque no nosso relacionamento com os irmãos, com Deus, com a liderança, com os nossos familiares, é que nós somos fortalecidos. E o diabo, ele faz de tudo para nos isolar. Trazendo isolamento, ele nos deixa mais fracos, mais vulneráveis, mais vítimas e presas fáceis. Mas nós temos um grande Deus, o grande eu sou, que Ele nem mesmo se ousou medir o tamanho poder que Ele tem na minha e na sua vida. Esse Deus é maravilhoso. Sabe, quando o Senhor, eu conversando com o Senhor, é o que eu vou ministrar, e eu já estava vindo estudando sobre isso de novo, essa comodidade que nós estamos vivendo, nesse tempo de reclusão dentro da nossa casa. É muito fácil, todos os dias, se você não vigiar, estar acomodado, deixar de orar, deixar de ler a palavra, deixar de estar na presença. Tantas coisas a fazeres dentro da sua casa, tanta diversão dentro de casa. E por esses dias o Senhor estava falando comigo a esse respeito de a gente intensificar em vigilância. Porque o diabo, ele quer roubar a semente que Deus plantou em nós. O diabo, ele quer roubar a nossa fé, o nosso tempo. Isso não é de agora. Agora, nesses tempos, agora nesses 6 meses, só intensificou isso na vida de muitos, Se tornou mais, aflorou mais. E na terça-feira, quando eu cheguei do monte, uma das minhas filhas, a minha filha mais velha, ela falou assim para mim: tia, eu falo tia porque ela me chama de tia, eu sou tia-mãe. Tia, eu vi um demônio bem ali atrás da porta. Aí eu falei assim: é? Ela falou assim: é. Na hora, o Senhor falou assim para mim: é os livros. Eu gosto muito de ler, eu creio que muitos já sabem disso, eu amo demais. E meu irmão tinha levado os livros lá para casa, para eu ver o que eu queria, o que eu não queria. Eu olhei, eu vi que
não era nada do que eu queria. Eu falei para ele, vem buscar os livros que eu não quero. E ele não foi. E os livros ficou lá. E aí, quando ela falou, e eu já tinha orado, orei pelos livros e tal, mas quando ela me falou que realmente, eu falei assim, então eu vou ungir. Peguei o óleo de unção. Na hora que eu cheguei perto desses livros, eu senti aquela presença terrível do maligno. Terrível. E sabe que o Senhor Deus, Ele é tão poderoso, tão precioso, que nem objetos que não é dele não pode entrar na nossa casa. Ele cuida, Ele zela da nossa casa, da nossa família. Então, se você está sentindo algo estranho, um ambiente estranho na sua casa, sonda a sua casa. Vê se não tem nada que pertence, né, ao Senhor lá. Vê se tem coisas do maligno, porque o maligno ele precisa de portas para entrar. Ou brechas nossas, ou aquilo que nós trazemos para dentro do nosso lar. Então, esteja vigilante. Luta as suas batalhas. Todos nós cristãos têm. Não existe ninguém perfeito e ninguém que já venceu. É uma luta constante, até a consumação dos séculos. É uma luta constante. Todos os dias o Senhor estará nos fazendo orar e vigiar. Orar e vigiar, orar e vigiar. Todos os dias. Se você está sentindo fraco, cansado, desanimado, com o coração e com a mente sobrecarregada, a palavra do Senhor diz que Ele pode nos fortalecer, Ele pode nos dar asas como os de águias e nos fazer correr sem cansar, sem fadigar. Eu queria te convidar a levantar, a ficar em pé e vamos orar. Vamos orar. Vou pedir só o irmão Eliel para fazer só um fundinho, não precisa cantar não. Eu quero que você pense na sua vida espiritual. Quanto tempo você tem caminhado na presença do Senhor? Mas tem lutas espirituais que você sabe que é do maligno, que você ainda não venceu, que tem medo, que toda noite ao deitar, tem medo até de orar, tem medo de clamar o sangue de Jesus, com medo do maligno te atacar, nos pensamentos, em sonhos, em visões. Ele não tem poder sobre você. Ele não tem poder sobre você. Há um sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Ele venceu a morte, Ele venceu os demônios, Ele desceu no inferno e tomou a chave da vida e da morte. E hoje você tem poder e autoridade para adentrar na presença dEle e clamar o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue do Cordeiro sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a área que você precisa, sobre a área que você precisa liberar. Tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido tem que vir para a luz, tem que vir para a luz. O diabo não brinca de ser diabo e ele se alimenta daquilo que se esconde. Abre o seu coração, conta para ele o que você tem feito, o que você tem feito no secreto, em vez de buscar a presença do Senhor. Conta para ele o que você tem escondido do seu cônjuge, dos seus filhos. Conta para o Senhor. Não dê brecha, não dê lugar ao diabo. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vem passando, Senhor, o seu sangue carmesim sobre as nossas vidas, sobre cada vida que está aqui e que está nos lares. Vai passando o teu fogo santo, Senhor, em cada casa dos teus filhos que estão nesta igreja, do que estão nos lares. Vai limpando, vai mostrando tudo que está em oculto, que há de ser revelado. Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor se fez em
carne para destruir, para desfazer a obra do maligno. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vem com teu fogo, Jesus. Vem com teu fogo, Jesus. Vem queimando, dissipando, vem destronando toda obra maligna, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Senhor, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos. Cobre eles com teu sangue, fortalece a mente, fortalece o coração. Coloca, Senhor, uma brasa viva do teu altar nos lábios dos teus filhos, para que eles possam falar aquilo que só vem do Senhor, que geram vida, que geram vida. Ensina os teus filhos a lutar, a guerrear por uma vida de oração, de santidade, de comunhão com o Senhor, de uma vida permanente na tua presença, no teu altar. Deus, em nome de Jesus, arranca os teus filhos dos lares, traz para a presença do Senhor. Haja comunhão com os teus filhos na casa do Senhor. Traz, Senhor Jesus, os teus filhos, tira todo o cansaço físico e espiritual. Levanta aquele que estará abatido, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma grande salva de palmas para o Senhor. Dê um brado de vitória. Engrandeça esse Deus Todo-Poderoso. Bata com mais forte, querido. É para Ele. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.